contra o ministro André Mendonça no escândalo do Banco Master geraram crise interna no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes demonstrou uma irritação com uma condução rigorosa de André Mendonça nas investigações do caso Master. Condução rigorosa no Brasil só pode ir contra bolsonaristas. Se você não for bolsonarista, você tem todas as garantias e desgarantias, até impunidade vinda para você. Agora, se você for um bolsonarista aí, a dura lei contra você tem que ser aplicada. Essas críticas expõem, inclusive, um racha que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, está escancarado que hoje tem um jogo, uma batalha, uma guerra ali dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, está bem no centro dessa nova polêmica. Vem fazendo críticas de forma contundente contra o ministro André Mendonça. E aí a gente já sabe muito bem qual é a moral do ministro André Mendonça, qual é a moral do Gilmar Mendes dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí, hoje, o gargalo que mais incomoda o Gilmar Mendes é o Banco Master. Ele declarou que quando ele começou a ser o nome dissonante contra a Lava Jato, ele foi criticado, mas depois ele conseguiu comprovar para toda a nação que a Lava Jato realmente perseguia os pobres, meninos indefesos, as almas mais honestas desse mundo. Só que será que no caso do Banco Master ele vai conseguir provar isso também? Espero que não, O jogo tem um novo xerife agora. Agora, uma coisa é certa, o Gilmar Mendes está queimado com essa condução do Mendonça. O Gilmar Mendes está cada vez mais queimado nessa história. De acordo com análises, a maneira correta e rigorosa adotada pelo André Mendonça estaria incomodando o Gilmar Mendes. O caso do Banco Master envolve supostas irregularidades e mensagens trocadas em momentos críticos e questionamentos sobre influências de altas figuras, inclusive figuras dentro do próprio judiciário, que, claro, o ministro Gilmar Mendes quer fazer de tudo para blindar. E aí, nós temos aqui um trecho de um desabafo, do jornalista aqui sobre essa manifestação, esse modus operandi, essa forma de agir do Gilmar Mendes. Dá uma olhada. Tema que tem monopolizado as atenções, tem intrigado os políticos, senadores da República e também ministros da nossa Suprema Corte, que são os ataques frequentes do ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal. Tema que tem monopolizado as atenções, tem intrigado os políticos, senadores da República e também ministros da nossa Suprema Corte, que são os ataques frequentes do ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, a colegas do próprio tribunal, principalmente André Mendonça, relator das investigações sobre fraudes do Banco Master, fazendo parecer em Brasília que ele estaria imbuído de uma missão, Gilmar, de encontrar uma maneira de promover a nulidade da Operação Compliance Zero, exatamente como aconteceu com a Operação Lava Jato, que acabou sendo destruída, demolida, e também com o Supremo Tribunal Federal promovendo tantas descondenações esquisitas que a gente acompanhou. Bom, o ministro Gilmar começou a semana dando nova entrevista, a 11ª dos últimos dias, na qual chamou de erro crasso André Mendonça negociar a delação de Daniel Vorcaro, quando na verdade não houve negociação nenhuma. O ministro apenas cumpriu a rotina, que é muito comum de todos os ministros, os magistrados de uma maneira geral, mas também no Supremo Tribunal Federal, de receber um advogado do ex-banqueiro, quando foi surpreendido com uma referência a uma delação seletiva para poupar figurões. Há vários figurões envolvidos no escândalo, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, e também há outros figurões procurando cabelo em ovo para criar blindagens para essa turma. O André Mendonça não contou apenas contou o caso e disse que rechaçou a insinuação do advogado, mas o seu relato franco em sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi a munição
que acabou sendo usada contra ele próprio, né? Em ataque frontal ao colega, Gilmar comparou explicitamente o caso Master à Lava Jato, reforçando a impressão de que ele está mesmo em busca de formas, de pretextos ou de motivos para promover a nulidade da operação. Os ataques do ministro Gilmar não se limitam a André Mendonça, ele atacou até o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, na questão do Código de Ética, chegando a chamar a proposta de algo infantil, alegando inclusive que a lei orgânica da magistratura, a LOMAN, já cuida desse assunto aí que seria abordado ou que seria contemplado pelo Código de Ética. Mas a questão é o seguinte, quem é que aplica essa lei orgânica da magistratura contra ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que promovem pré-julgamentos públicos, que se manifestam fora dos autos sobre casos de cujo julgamento ele irá participar, né? Pois é. Essa manifestação do Gilmar Mendes, ela é absurda, até porque a gente sabe muito bem que esse tal código de ética cara, ele tem que sair do papel. Ele tem que sair do papel. E aí a sociedade clama por isso, mas o problema de tudo isso é que eles estão um pouco se lixando com a opinião da população, tá? Com a opinião da população. Vamos lá, pessoal.